pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um podcast da revista Planeta Água. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast e hoje com um candidato, ou melhor, um entrevistado. A política está me levando para candidato, mas hoje um entrevistado muito especial, um entrevistado que vai enriquecer o nosso podcast com muita informação, com muita notícia boa e com muita presença de espírito. Quem é ele, Júlia? Ele que é médico formado pela Universidade Federal de Goiás e especializado em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Associação Médica Brasileira, além de possuir uma pós-graduação em dependência química pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Além da formação médica, o Dr. Murilo também é um filósofo clínico, trazendo uma perspectiva única para a compreensão da mente e do corpo humano. E, além disso tudo, desde 2015, o Dr. Murilo atua como diretor escolar, dedicando-se não apenas ao ensino, mas também à criação de ambientes educacionais que promovem o bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos, além de ser professor de física há 24 anos. Olha, gente, lhes apresento Murilo Mascarenhas Nascente. Acertei, Murilo? Nascente. Murilo Nascente. Murilo Mascarenhas Nascente. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Murilo. Rubens. Obrigado, Júlia. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu vou iniciar o podcast com uma pergunta que eu faço, é um pouco profunda. Você que é filósofo, acho que você vai conseguir responder muito bem. Quem é o Murilo? Nossa, essa pergunta aí é uma pergunta que... Você sempre começa assim? Sim. Quase sempre. Hoje, porque é especial. É, porque essa é uma definição, né? É uma definição que está em construção. Quando você faz um conceito, você fala assim, o que é, aí qualquer coisa que vem depois é um conceito. Conceito, você diz o que é aquilo e você diferencia daquilo que não é. Portanto, o conceito vai botar limites. E como eu ainda estou em construção, é impossível fazer isso. Universalmente, inclusive. Estou em construção, né? Então, é até difícil falar o que é o Murilo hoje, porque eu vou sair daqui diferente do que eu cheguei. Então, a gente está crescendo, está evoluindo, está aprendendo. Então, a gente pode ir conversando e você vai fazendo as suas percepções, os seus insights a respeito do que eu sou e do que eu sou. Mas No faça último assim. podcast, o nosso entrevistado, Aurélio Rosa, fez uma comparação com um grão de areia no universo, no espaço, que ele está inserido nesse contexto e ele sabe onde ele está, mas ele ainda não diz que ele é. Quis mostrar o tamanho dele em relação ao resto, né? Quis mostrar a pequenez. Concordo com ele, mas assim, um grão de areia toca outros grãos de areia, né? Então, em relação ao universo, provavelmente a gente é bem pequeno, mas em relação uns aos outros, a gente é bem relevante. Então, a gente toca a vida das pessoas com muita intensidade. Então, são grãos bastante ativos. Nós somos grãos bastante ativos. Eu me coloco nesse lugar. Me coloco no lugar, eu sou uma pessoa que mexe com outras pessoas. Sou um psiquiatra, sou um educador. Então, eu passo pela vida das pessoas, tento deixar uma marca positiva. Basicamente, é isso que eu faço. É mais fácil se definir assim. No entanto, eu sou isso hoje, né? Podia ter sido outras coisas e posso vir a ser outras tantas. Mas, assim... Posso me definir pelo que eu não sou também. Devia ter sido um piloto de Fórmula 1. Não fui, que seria a minha paixão. Sou um piloto de avião que não trabalha em linha aérea. Eu tenho a carteira de piloto de avião, mas não trabalho com isso. Então, posso me definir também pelo que eu não sou. Queria ter sido. Talvez, se eu tivesse tido um pouquinho mais de coragem, eu teria sido um piloto. Mas, também, um médico, professor de física e um cara que está tentando levar a vida. Você acabou sendo... o que você nem esperava ser. Não, assim, é porque a gente, quando está no início da vida, a gente pensa que a gente pega uma flecha, né, mira no alvo e solta, e depois que a flecha sai da sua mão, você não tem mais controle sobre ela. É como se a vida fosse isso. Mas, no entanto, é como se o joystick ainda tivesse. Você lança a flecha, mas você tem o joystick, então você vai direcionando essa flecha durante a caminhada. Então, assim, eu realmente não esperava ser médico, de jeito nenhum. Depois que eu entrei na faculdade de medicina, não esperava ser psiquiatra. Nunca imaginei ser um professor, muito menos dono de um estabelecimento de ensino. Então, essas coisas elas foram acontecendo. E aí, claro, eu fui colocando a minha essência nisso e a tendência de buscar excelência nessas coisas. Aí, quando eu começo a fazer, aí eu procuro fazer da melhor forma possível. Então,
provavelmente isso me define mais, a intensidade que eu coloco nas coisas, do que as coisas em si. São bem casuais. Não era para ser médico, não. O primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia civil. Eu entrei para engenharia civil na Universidade Federal de Goiás, assisti aula alguns dias ali e simplesmente não me identifiquei com o ambiente. Você fez o teste vocacional? Não. Nunca fiz um teste vocacional. Hoje eu não quero nem fazer, que vai que dá que eu devia ser, ou qualquer coisa que eu não sou. Funciona esse teste vocacional? Ele funciona? Para tendências, sim. Para tendências. Na verdade, assim, existem atividades que a gente vai fazer na vida que naturalmente a gente tem habilidade. Então, o primeiro dia que eu dei aula, eu percebi que era diferente. Era uma atividade que eu fazia de forma diferente. Eu tinha um tempo de aula, de sala de aula, que era diferente de um novato. Então, é uma habilidade natural. A gente nasce assim. Então, na verdade, o teste vocacional, ele testa as habilidades naturais que você tem. Mostra uma direção. Mostra uma direção daquilo que você faria com mais facilidade e mais eficiência, o que o outro talvez demoraria mais tempo para chegar. Perfeito. Então, quando você chega na expertise de um assunto qualquer, você tem uma caminhada para chegar lá. Agora, em algumas coisas da nossa vida, a gente chega lá mais rápido. Então, sala de aula é uma dessas coisas, em que eu já tinha uma habilidade natural. Nunca pensei na minha vida em ser um professor. Foi quase um acidente. Nossa. Foi quase um acidente. Você pode contar como é que foi? Claro, eu posso contar. É uma história que, assim, tem lá seus aspectos trágicos. Eu saí de Goiás Velho, morava com a minha mãe em Goiás. Minha mãe e meu pai eram separados. Minha mãe é promotora de justiça na cidade de Goiás. Meu pai, engenheiro eletricista em Goiânia. Mudei para Goiânia para fazer o 3º ano e fazer vestibular para engenharia. Fiz o vestibular, passei no vestibular, mas fiquei nessa dúvida. Não gostei da faculdade. Achei que não, tudo. Aí falei para meu pai, pai, eu quero deixar a faculdade. Não quero fazer engenharia. Dentro da federal. Tudo. Mas para quê? Você quer fazer o quê? Aí eu falei a única coisa que um pai quer ouvir na hora dessa. Quero fazer medicina. Porque quando você fala, quero fazer medicina, você convence. Talvez hoje menos, né? Mas assim, 20 e poucos anos atrás, 20 e tantos anos atrás... Hoje os pais querem que faça medicina. Mas menos. Menos. 30 anos atrás, era assim, demais. Era status, né? É porque nós estamos num estado rural, né? Exato. Goiás é um estado rural. Então você sai da roça para virar doutor. Virar doutor. Então o virar doutor era muito poderoso. E depois de virar doutor, virar fazendeiro. Prefeito e fazendeiro. Então, basicamente, então meu pai enxergou a possibilidade de eu virar doutor. Então tá, eu saí na hora. Não, então tudo bem, vamos pro cursinho. Só que nesse ano meu pai faleceu. Nesse ano que eu saí da faculdade. Então, quando eu perdi meu pai, estava no cursinho e tinha saído de uma faculdade, e aí não estava em lugar nenhum mais, aí, cara, um peso de responsabilidade. Falei, agora eu tenho que entrar na faculdade. Entrei na faculdade de medicina nesse ano, que foi em 94. Quando eu entro na faculdade de medicina, falei, uma federal, então não vou pagar nada. Cara, o primeiro livro custava 100 URV. Você vai lembrar do que é o URV? O URV era $1, era unidade real de valor. Real de valor. Que foi antes do real. No iníciozinho do plano real, o URV. 100 URV, hoje R$550, um livro. Na época era muito. E a gente precisava comprar todos os livros, porque não tinha internet, essa coisa toda para você. Então tinha que ter os livros. Era impossível eu ir e voltar do campus e ter os livros. Então eu tinha que trabalhar. E aí? Vai trabalhar com o quê? Funaro, né? Na época... O ministro está fazendo. Eu acho que sim. O Fernando Henrique estava entrando, exatamente. Então, o que eu ia trabalhar de quê? Vender cachorro quente? Pensei. Vender roupa no shopping? Pensei também. Aí alguém falou assim, por que você não tenta dar aula? Por que você não tenta dar aula? Aí eu procurei um colégio estadual, no período noturno, e me ofereci. Falei, olha, acabei de passar no vestibular para medicina, preciso de dar aula. E aí a professora lá, chama Lindalma, a diretora da escola, ela me disse, não, eu tenho uma 5ª série vespertina para você dar aula de ciências, é a única vaga que eu tenho aqui. Eu fui, falei, tudo bem. A primeira aula que eu dei, a hora que eu entrei na sala, comecei, falei, cara, eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu percebi que eu era diferente. A atenção que os alunos me davam, a facilidade que eu tinha de manejar, e eu me lembrava dos meus professores, eu falei, eu sou diferente, eu levo um jeito diferente aqui. Em muito pouco tempo vagou uma 7ª série, ela me colocou na 7ª série,
Em menos de 2 semanas, vagaram todos os terceiros anos. Olha. Peguei os terceiros anos. E aí eu passei 1 ano assim, dando aula no colégio estadual, muitas aulas, e aí eu consegui me manter, até sobrava um dinheirinho. E voltei lá no colégio onde eu tinha estudado, o Colégio WR em Goiânia, falei com o dono, falei, olha, eu sou professor, eu sou muito bom professor, eu consigo dar aula aqui, tinha estudado lá. Ele falou, cara, você é muito novo e tudo. Mas ele me deixou ficar lá tirando dúvidas dos alunos, como um monitor, e ele percebeu que eu levava muito jeito, e no final desse ano me contratou. Já em 96 eu estava no WR. Quer dizer que de 2 anos... Qual idade? Eu tinha 20 anos. Olha. Em 2 anos, eu saí de não ser professor para ser professor da melhor escola do estado. Olha. Eu levava muito jeito. E aí eu fiquei no WR 18 anos, saí do WR para montar a minha escola. Isso determinou a sua trajetória para... Sim, para você ver que não era... Eu não tinha apontado para esse lugar. Eu não tinha nem apontado para a medicina e nem para esse lugar que seria das aulas. Agradecer a essa pessoa que te deu essa sugestão, viu? Sim, Rodrigo de Deus, ele também é professor. Mora em Pirenópolis, a gente se conhece, não chega a ter uma amizade íntima assim, mas eu ainda encontro com ele vez ou outra. Me deu esse toque, por que você não vai dar aula? E aí comecei. E assim, não parei mais. E assim, quando eu não estou dando aula de física, eu estou dando aula de psiquiatria, estou dando palestra, estou trabalhando na rede social, porque é um dom que eu descobri ali. Eu não sabia. Até aquele momento, eu me via como um cara tímido e de comunicação difícil. É um didático autodidata. Eu não sei o que aconteceu, Odilon. É que eu era um cara tímido. Eu era um cara que não tinha facilidade de comunicação. De repente, eu precisei. Será que é a necessidade, Murilo? Talvez, mas é uma habilidade natural. Eu acredito piamente que nós temos um lugar no mundo em que a gente se encaixa com mais naturalidade. Perfeito. Eu acredito nisso. Então, nós temos o nosso lugar de potência. O meu lugar de potência é falando. Só porque quem me viu adolescente não imaginaria isso. Nem eu. Então, eu me encontro com os meus colegas, às vezes eu vou a Goiás Velho, onde eu estudei, fiz ensino médio, e me encontro com eles, ninguém acredita no que eu fiz. Pelo jeito que eu era um rapaz tímido, retraído. Quando eu ia nas festinhas ali, ficava quieto num canto. Nunca fui o cara mais falador, nunca fui. Todo mundo achando que você estava construindo prédios, pontes e tal. Né? Talvez, eles acharam que eu ia ser um nerd, né? Que eu ia ser um nerd, aquele cara que ficava de óculos assim na mesa e falar com poucas pessoas. Nunca imaginaram. Odilon, eu fechei o Congresso Mineiro de Medicina numa palestra de psiquiatria com mais de 500 médicos. Olha. É inimaginável para o adolescente que eu fui fazer uma coisa dessa. E também, assim, eu escolhi psiquiatria. Quando eu escolhi psiquiatria, o destaque que tinha psiquiatria era 0. Ninguém queria saber de psiquiatra. Psiquiatra era aquele médico que não gostava de medicina. Então, minha família ficou chocada quando eu escolhi psiquiatria. Então, é uma sequência de coincidências que foram consideradas. E, de repente, eu levo jeito como professor, fico muito tempo dando aula de física, a minha especialidade ascende de uma forma inesperada, as pessoas querem psiquiatras que sabem se expressar e que saibam falar em público, que venham a podcasts, que vão nas redes sociais. Ontem eu estava na Univangélica dando uma palestra de psiquiatria e, de repente, a coisa aconteceu, mas não foi planejado. Mas, claro que as oportunidades apareceram, eu estava preparado para elas. Hoje, como diretor, você ainda dá aula? Sim, dou aula de física, 6 aulas por semana. Gente. E como surgiu o Lumen? O Lumen é o seguinte. Eu mudei para Anápolis, me casei com uma moça napolina, Joana, e continuava dando aula no WR. E aí voltava, meu consultório era em Goiânia. Então eu já percebi que em algum momento esse vai e vem tinha que parar, porque meus filhos foram chegando e eu queria conviver com eles. Você nasceu em Goiás? Nasci em Goiânia. Eu mudei para Goiás por causa da minha mãe, que é promotora de justiça. Perfeito. Em algum momento eu sabia que eu ia mudar, ficar em Anápolis, só que eu imaginava, será que eu vou só ficar com a medicina? Será que eu vou trabalhar em uma outra escola? Então surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Colégio Delta, aqui em Anápolis, que ainda era com o professor Adonai, o diretor. Ele me convidou, eu vim. Comecei a trabalhar. E nós tínhamos alguns colegas, e entre os colegas professores havia algum ciúme. Porque eu me destaquei muito rápido, tinha colegas que estavam há muito tempo e eu cheguei e eu não levo muito conhecimento, não. Eu chego e dou meu recado e a coisa. E um dos colegas ficou muito enciumado e numa divisão de conteúdo, ele me colocou com um conteúdo muito grande e me colocou com uma aula por semana só no cursinho.
Então eu fiquei com mecânica, que é um conteúdo enorme, é o conteúdo principal de física do ensino médio, e ele me colocou com uma aula. Então ele fez isso já assim, porque já ia dar errado. Ia dar errado. Intencionalmente. Intencionalmente. Mas eu não fui na reunião de professores, porque eu médico, então estava atendendo. Tinha uma reunião durante a semana, não fui. Eu ia dar aula na sexta-feira, que era o meu dia. Quando eu cheguei, eu tinha uma aula por semana e um conteúdo enorme. Falei com o chefe, né? Falei, Adonai, é impossível fazer esse conteúdo. É impossível. Ele falou, não, mestre. E o Adonai é um pacificador. Não, mestre. Faz o melhor que der, não tem problema e tudo. Eu entendi o que aconteceu, mas vamos evitar o conflito. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí os alunos começaram a insistir comigo para que eu fizesse aula à tarde. E eu tinha um consultório na sexta à tarde. Aí eu falei, olha, para eu deixar o meu consultório, então eu venho das aulas, passo a tarde com vocês, mas eu preciso de receber o valor do consultório. Eram 50 alunos. Eu dividi o valor pelo número de alunos. E aí eu criei uma específica de física. Quando eu fiz o primeiro semestre da específica de física, que eu vi o tamanho do barulho que fez, porque aí muitos alunos que não eram do Delta queriam participar da específica por causa do comentário dos alunos do Delta, eu olhei para aquilo e aí falei, cara, isso aqui tem uma coisa. Eu vou tirar essa específica de dentro da escola, vou alugar um prédio fora e vou fazer uma específica de verdade. Eu fiz 120 alunos de específica no segundo semestre da específica. Quando eu vi o tanto de alunos, aí eu comecei a organizar as listas com o logotipo, comecei a divulgar aquilo como uma coisa séria e falei para minha esposa, eu estou montando a nossa escola. Você alertou o Adonai sobre isso? A gente é amigo. O Adonai tinha a possibilidade de ser sócio comigo desde o início. A gente sempre conversou sobre isso e sempre foi uma convivência muito pacífica. Infelizmente, o Adonai teve problemas e aí acabou que a gente não pôde levar à frente o projeto juntos. Mas, assim, se encontra, o neto dele estuda ao lado da minha casa, a gente bate papo, ele aplaude o Lumen, nós somos amigos, nunca tivemos nenhuma rusga entre nós. Aí surgiu o Lumen. Aí surgiu o Centro de Específicas Lumen. E aí eu colocando a energia toda ali, como é característica minha, eu coloco energia para... Era o seu próprio negócio, né? Era o meu negócio. Era só uma específica de física, daí outros professores começaram a vir e pedir para sublocar salas. Então, eu fiz específica de química com o Secão, Rondinelli, aí fez específica de literatura com a professora Edna. Aí foi acontecendo, matemática e tudo. Daqui a pouco, gente, era um centro educacional. Só que em 2014 eu falei, vou montar um cursinho. Eu montei um cursinho em 2014. Em 2015 eu tinha 2 turmas de cursinho, já estava maior do que o Delta, que era o colégio que tinha dado origem. Aí, daí para frente eu fui, agora aí montou o colégio, veio a pandemia, deu uma segurada. Agora já não está cabendo aluno lá. E os pais falam, por que você não monta o ensino fundamental? Monta o ensino fundamental. Então o próximo passo é montar o ensino fundamental. As coisas elas vão, você coloca o seu coração naquilo, faz com o amor que você tem, e o negócio frutifica e vai crescendo e sai do seu controle. Você me perguntasse lá atrás, você sempre quis ter uma escola? Não. Veio de uma sacanagem. Olha que coisa, tem que agradecer esse cara também. Tem que chegar e dar um abraço, graças a uma sacanagem. Que venham mais sacanagem, não tem problema. Toda vez que tentam pisar na gente assim, se você tiver a compreensão do que acontece, você acaba transformando numa oportunidade. Então foi assim que surgiu o Lumen. Surgiu de uma específica de física, que aí eu fui vendo, né? É aquele negócio da flecha. Você lança a flecha, mas você vai olhando. Olha, tá perto do alvo. Tá indo, está acontecendo. Agora eu estou vendo a escola. Não tem lugar para botar aluno na minha escola. Não tem jeito. Não cabe. Como é que você vai fazer, então, Murilo? Estou pensando ainda. Eu tenho possibilidades de crescer. Não tem como verticalizar, Murilo? Tem, mas aí, Odilon, nós temos uma questão com a escola que é assim, eu tenho muito pouco tempo para mexer no prédio. É só nas férias. Então, você faz uma reforma, você tem 20 dias. Ou então eu tenho que tirar o Lumen de lá, alugar um outro lugar, aí crescer meu prédio, que aí vai ser 3, 4, 5 meses de construção. Por que não? Quem sabe uma nova sacanagem vai te ajudar nessa história. É uma possibilidade. Mas assim, eu estou muito aberto e muito atento. É isso, eu estou sempre muito aberto e muito atento. Para a flecha não desviar. E para eu ser o cara que controla. Exato. E não ela bater em qualquer lugar. Estou olhando. Então, assim, hoje nós estamos com uma demanda represada. A gente poderia ter mais alunos, não tem onde colocar. Agora, como vai ser o ano que vem, a Deus pertence. Agora, eu simplesmente isolei esse pensamento e dentro da caixinha que eu estou olhando só tem os meus alunos.
Eu estou olhando para eles. Focar no que você tem. Aquilo ali. Aquilo ali é o que vai fazer crescer. E é o que vai me fazer ter prazer naquilo que eu faço. Então eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, mas eu preciso do contato com eles. Me divirto. Nossa, pensa no tanto que eu acho bom, adolescente. Acho engraçado. E aproveitando esse assunto, eu queria saber como que você utiliza a sua experiência como diretor para promover a saúde mental dos alunos e criar um ambiente inclusivo e mais acolhedor. Porque, querendo ou não, a gente sabe que é estressante, principalmente a parte do cursinho. E eu acho que, atualmente, cada vez mais, sexto ano, oitavo ano, primeiro ano, vai vindo esse estresse também de, o que você vai fazer, o que você vai escolher. Olha, assim, embora sejam duas profissões que aparentemente não tenham relação, a psiquiatria e o magistério, parece que não tem nada a ver. O magistério me ajudou demais na psiquiatria. Quando você tem um paciente, você vai falar com ele, olha, você tem transtorno de pânico. Eu tenho pânico? Sim, você tem pânico. Aí você vai explicar, por que o pânico é uma doença assim, assim, assim. Eu dou uma aula para ele. Então, a capacidade que você tem de ser claro naquilo que você fala te ajuda muito na comunicação com o seu paciente. Então, o magistério me ajuda na psiquiatria. A psiquiatria, por sua vez, ela entra comigo na escola. E existe uma característica que é assim, alteridade. As pessoas têm que se sentir ouvidas e elas têm que se sentir respeitadas naquilo que elas são. O aluno precisa disso. Ele é carente disso. Ele é carente de atenção genuína. Isso é raro no mundo. Geralmente, as pessoas são assim, eu estou com você enquanto você é aquilo que eu espero. A partir do momento que você não for mais aquilo que eu espero, que você me decepcionar, você não está comigo mais. Essa é a tônica da maior parte das relações. Quando você é capaz de quebrar essa tônica, quando você é capaz de deixar o outro ser o outro, deixa o adolescente ser o adolescente e acolhe ele do jeito que ele é. Isso promove uma mudança. Aceitação, não? Vínculo. Vínculo. O vínculo acontece da escuta ativa, atenta e da capacidade que você tem de estar com o outro. Quando eu sento com um adolescente, o protagonista da conversa nunca sou eu. É ele. Eu deixo o protagonismo inteiro ser do adolescente. Quando ele sente que eu estou com ele, mas o assunto é ele, a importância é dele, toda a questão ali está envolvendo as necessidades dele, ele quebra a barreira do ceticismo que ele tem, na maior parte das vezes. Que adolescente revira o olho fácil para o outro, não está nem aí para os outros. Não é? Como é que você quebra essa barreira do ceticismo? Mostrando que você está integralmente com ele. Isso a psiquiatria me ensinou. Há uma escuta atenta e ativa. Aí eu quebro, eu vinculo com eles. E aí eu faço um ambiente em que eu consigo colocar a saúde mental acima do alto rendimento, apesar do alto rendimento. Então eu sou uma escola que proporcionalmente aprova mais que todas as escolas do estado de Goiás. Exato, eu ia falar disso. Não tem comparação. Em Anápolis a gente não tem concorrente. E não existe. É assim, nós estamos falando de ilhas de excelência que existem em alguns lugares do Brasil. O Lumen é uma dessas. Agora, era de se esperar que eu tivesse um monte de aluno doente. Por quê? Porque, teoricamente, como que você consegue resultado? Pressionando. Mas a gente criou uma forma de vincular com os alunos que eles gostam de estar lá. Sua filha estudou lá. E foi muito bem, viu? Pois é. E ela é minha amiga. Joga vôlei na nossa equipe. Exato. Então, quer dizer, eu acompanho essas meninas, eu vou com elas nos treinos, eu vou com elas nas competições, fico na beira da quadra. Isso é vínculo. Elas confiam em mim. Confiam em mim porque sabem que eu me importo com elas. E o dia que ela estava deprimida, ela me procurou. Porque ela sabia que eu ia escutar do mesmo jeito que eu escuto sobre a partida de vôlei. Perfeito. Então, esse vínculo aqui faz acontece uma mágica. Esse tipo de trabalho que você desenvolve, se fosse implementado na maioria das escolas, não só em nível nacional, mas mundial, poderia contribuir para a maior segurança na escola, mas sem dúvida. Ambiente de paz. Mas aí, Odilon, acontece uma coisa. Não tem como você replicar isso. Porque isso é muito personalizado. Eu não tenho como ensinar. Talvez eu conseguisse ensinar esse método, mas nem todo mundo estaria apto a aprender.
Porque depende de uma disposição Mas interna. já seria algum começo. Sim, né, sem Murilo? dúvida. Agora, por exemplo, nós temos pessoas aqui em Anápolis que já estiveram no Lumen, beberam lá na fonte e saíram. Estão trabalhando em outros lugares e Olha, levaram essa. então, estão essa mentalidade. replicando, Sim, então. estão replicando. Por quê? Porque perceberam que aquilo lá tem algo de diferente. Quem convive lá naquele ambiente sabe que tem alguma coisa. Talvez não saiba exatamente o que é. Mas por que o aluno gosta tanto de estar lá? Você chega à noite e está cheio de aluno. Isso não é natural, gente. No colégio de ensino médio, ninguém quer terminar aula, quer ir embora. A Sofia é uma constatação disso. Eu quero ir para o colégio. À noite, eu ia para o colégio e ficava até. Eu falava pra ela, o quê, menina? O que você Quer vai fazer ir? nessa escola? Eu apreciava muito que ela falava, Júlia, conversei hoje com o meu diretor sobre isso. E eu, gente, sobre isso tudo. Eu, na minha época, para chegar no diretor, era assim, era inacessível. E ter essa, como é que fala? Acessibilidade, disponibilidade como diretor. Mas essa que é a magia. A magia é você conseguir estar disponível, estar acessível e, ao mesmo tempo, manter a autoridade. Não é fácil fazer isso. A gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, e aí sim a psiquiatria me ajudou muito. Agora, eu conseguiria replicar alguns líderes assim? Talvez eu conseguisse. Mas eu acho que, e aqui vai uma questão de humildade, eu ainda preciso provar muito para chegar a ponto de replicar. Eu preciso fazer essa escola estar no topo 10 anos, 15 anos, para que ela chame tanta atenção que aí sim as pessoas queiram replicar esse método. Por enquanto as pessoas podem pensar que é um acidente, que é uma moda. Não está todo mundo querendo ir para o Lumen porque está na moda. Pode ser que as pessoas estejam pensando nisso. Mas aos pouquinhos vocês vão percebendo que é um método. Aquilo é estudado, aquilo foi programado. Não aconteceu por acaso. Eu faço. Quando eu tenho um aluno que eu tenho mais dificuldade de vincular, eu peço a coordenação para vincular. Porque eu não consegui vincular com esse garoto. Então eu preciso de um outro meta, preciso que chegue por outro lado. Porque a arma é o vínculo. É ali que você traz o menino. Quando você traz, olha, aí a porta está aberta. Para eliminar a interpretação de pressão. Não é uma pressão. Exato. Você abraça ele. É. Você abraça o menino, passa a mão no cabelo dele. Com respeito mútuo. Exato. Aí você fala, olha, eu nunca mais vou permitir que você faça isso. É não desistir, né? Você chega no ouvido dele e fala, nunca mais use o celular na sala de aula. Nesse tom. Nunca mais. Está funcionando? Sim, está funcionando. Eu chego, falo. Só que assim, se eu chego e grito lá na frente, aí saiu fora do método. É vínculo para depois a autoridade. E não o contrário. Aí, então eu fujo da tirania. Porque o adolescente sempre lidou mal com tirania. Só que a nossa geração ouvia. Calado, ouvia. Essa geração discute. Então não adianta você chegar neles e impor. Pode até ficar calado uma vez ou outra, mas logo depois você vai começar a ter um problema na sua escola, que vai ser um negócio. Então é necessário que você antes conquiste. Depois você conquista, aí você pode chegar e falar. Os meninos chegam com sobrancelha. Sabe aqueles riscos horrorosos que fazem sobrancelha? Eu mando tudo para desmanchar. Eu falo, deixa essa sobrancelha crescer. Para com isso, está horroroso. Eles deixam. Deixa crescer. Agora, imagina se eu chego em outro tom. O que você tem a ver com a minha vida, rapaz? A sobrancelha é minha. Com certeza eu ouviria isso. Eu faço o que eu quiser. Se meu pai não falou nada, mas eu faço. Eles Você está conseguindo? Todos. Não tem nenhum menino com a sobrancelha picotada no Lumen. Muito bom. Porque eu acho aquilo horroroso. Horrível. É horroroso. É uma moda que não faz sentido. É pior que o cabelo do Ronaldo na final de 2002. Aquele tupete. O cara bota o cabelo... Mas ele fez o gol. 2. Dois. Então o Oliver Kahn deve estar sonhando com aquele penteado até hoje. Mas é muito interessante isso. Da sobrancelha eu não sabia que o Murilo estava. É como se você expressasse a opinião como se fosse um amigo, né? Sim. Eu estou entre o pai, o diretor e o amigo. Sim. É uma outra posição. Você não fala em um negócio de tatuagem, não? Eu falo. Eu acho que eu consigo segurar várias. Mas um ou outro ainda faz. Ainda sai. Aí depois não tem jeito de você passar borracha naquele negócio. Não tem. Mas todos, eu pego no pé de todos. Quando é uma tatuagem muito ostensiva, eu falo, pelo amor de Deus. Pelo amor, pra que isso aí? É grande o índice lá de tatuados? É elevado?
Não. Eu acho que é bem menor do que a média. Bem menor. E algumas vicissitudes dessa geração são bem menores. Por exemplo, cigarro eletrônico. Não vê. Não existe isso. Tem que ser escondido demais? Dentro da escola, zero. Mas, assim, mesmo eles fora da escola, eles não contam para mim. Porque é uma coisa que eu ponho pressão. Bebida alcoólica, essas coisas, não. Porque eu acho que existem valores, existem questões que a gente precisa colocar em primeiro plano. Então, esse vínculo me dá autonomia e autoridade para chegar no adolescente e falar: isso está errado. E ele me ouvir, porque ele está sabendo que eu não estou falando por mim. É importante para o Lumen ter alunos disciplinados? Sim. No entanto, ele tem a plena convicção que quando eu falo para ele se disciplinar, é por ele. Não é para mim. Então, é secundário o fato de eu ter uma escola disciplinada. O primário é que ele se discipline, porque é bom para ele. Primeiro para ele, depois para o ambiente, para os colegas, e depois para mim. Então, é claro que eu quero ter uma escola com grande nível de aprovação, mas a aprovação primeiro é para ele. O benefício é para ele. ele, né? A primeira pessoa que precisa aprender. Então, são pessoas em formação e eu tenho a fórmula de formar. Encaixa com todo mundo? Claro que não, mas assim, 99% das pessoas que chegam ali, e existem assim, alunos que mudam o padrão de comportamento. Os pais chegam e falam: não sei o que você fez com esse menino, mas nunca gostou de escola, de repente quer morar aqui. E lá na frente ele agradece. Sim, nossa, os pais, a convivência nossa com os pais é muito próxima e assim, muita parceria. É muito legal, é uma coisa que eu faço e meu coração está ali. Eu sei disso. Meu coração está ali, é uma coisa que eu faço com prazer demais. Só cortando um tiquinho aqui o assunto, vamos falar do nosso patrocinador. Bem lembrado. Eu fiquei sabendo que o Murilo, ele é um especialista de cafés especiais. Então, eu vou tomar esse café torra média. Vai dar o feedback. Tá ali, ó, notas de rapadura. Chocolate, rapadura, acidez suave, encorpado. Ah, meu Deus. Gente, esse nosso patrocinador, Salve o Café, até falo, ele salva os seus dias, Salve o Café, com açúcar, sem açúcar, ele é flex para todos os tipos de gosto, porque esse aqui é só com açúcar. Eu adoro, com açúcar é muito bom. Tem uma coisa aqui, que eu vou te ajudar a fazer o café, esse café aqui, o pessoal chama de café, que vende, ele faz mal para a saúde. Porque é o resto do café que é super torrado. Esse café que é extra forte. Algum tem até graveto no meio, né? É o restolho do café, que ele é super torrado, então por isso que ele tem gosto queimado. Aí, como o sabor é ruim, você pega e põe açúcar. E faz mal pro estômago. Café especial não faz mal, cara. Não faz mal pro estômago. E ele é dócil. O paladar, é claro que você tem que ter uma adaptação inicial, mas ele tem uma acidez e um dulçor que é natural do café. Porque pega o café de primeira, aquele do grão inteirinho, e aí ele faz uma torra média, não precisa queimar demais. Esse eu vou tomar. Sem açúcar. Claro. Tem que sentir, não, porque senão o açúcar mascara, o açúcar te tira. É igual colocar ketchup na pizza. Aí dá uma discussão boa, hein? Ketchup na pizza. Você gosta, né, Juliana? Eu gosto de maionese, eu sou contra ketchup. Meu Deus do céu. Aí piorou. Isso é um crime. Peraí, vamos mudar até de assunto. Gente, quem não curtiu, curta. Quem não comentou ainda, comente. Quem ainda não é inscrito também para estar recebendo nos próximos podcasts, ative o sininho também. O sininho e o Peter Pan, né? Quem pegar aí. E o Murilo, voltando aqui ao assunto. A questão das tecnologias hoje em dia. A gente tem muita tecnologia, todo mundo tem um celular, um computador, um notebook, um tablet. Como você lida com essa situação na sua escola? A gente proíbe, né? Eu não posso. Os tablets os meninos têm usado. Hoje em dia o pessoal tem usado o tablet como um caderno mesmo. Existe uma caneta e tudo. Eles conseguem fazer manuscrito naquilo. É uma coisa que não, ecologicamente é massa e tudo, mas esses tablets têm acesso à internet, né? E tendo acesso à internet, você acaba tendo rede social, acaba tendo Netflix no tablet, que o menino está na sala de aula. HBO. Os meninos são viciados. Porque as redes sociais, elas são feitas para viciar. O pessoal quer audiência. Não importa muito como que eles vão conseguir essa audiência. Eles vão conseguir audiência. Se para isso eles precisam viciar adolescentes a ficar o dia inteiro na tela, eles vão fazer. Então, se você tem um adolescente numa sala de aula que tem um celular ou um tablet que pode ter uma notificação de qualquer coisa que seja extra-sala, você tem um adolescente que vai ter dificuldade de voltar a atenção para aquilo.
Talvez não por acaso, nós estamos vivendo uma avalanche de diagnóstico de déficit de atenção. Então, quer dizer, o menino tem dificuldade de manter-se tenaz. Tenacidade da atenção. Porque a atenção ela tem duas qualidades. Ela tem o foco e ela tem a manutenção. Você consegue manter o foco e por quanto tempo? Como uma onda sonora, né, Murilo? Exato. Então, você tem que manter sua atenção durante quanto tempo num assunto para que você não perca o fio. O adolescente não consegue, porque ele está em vídeos de 30 segundos, de 40 segundos, de 1 minuto. Então, a gente precisa combater. Ou seja, só tem coisa negativa? Claro que não. Não existe nada só negativo no mundo. Tem coisa positiva e negativa. No entanto, para a escola, não é positivo. A gente precisa treinar os meninos a ler, precisa treinar os meninos a ter paciência. A gente assistia, eu não sei quantos anos você tem, mas assim, nós somos da época que a gente assistia filme. Forrest Gump. Pô, 2 horas e 15 de filme. Cara, pega um adolescente e coloca para assistir 2 horas de filme hoje. De terror, talvez ele assista. Porque aí é toda hora a emoção hora, mexendo. Né? Agora, aquela primeira parte do filme, que tem a construção dos personagens, Conteúdo, que tem um enredo, né? Porque para você se emocionar, você precisa construir uma narrativa. Naquela primeira fase, eles se entendiam. É como ler um livro, né, Murilo? Exato. O livro ainda é mais lento que o cinema. Mas veja bem, quando a gente falava assim, ó, poxa, o menino está perdendo tempo assistindo novela. Cara, nosso sonho é que o menino assistisse novela hoje. Porque aí tem um capítulo hoje, outro capítulo amanhã, algo tantão de tempo, ele precisa se frustrar, né? Esperar o próximo capítulo. Aí, sexta-feira, cenas dos próximos capítulos. Você lembra disso? Lembro. Pois é. Então, quer dizer... Resumo dos anteriores. Resumo. Então, essa questão, embora do ponto de vista de conteúdo ela seja rasa, mas do ponto de vista de tenacidade da atenção, a gente está perdendo. Então, o adolescente tem dificuldade de prestar atenção. Então, embora muitas pessoas digam que assim, o meio digital é muito bom para a educação, eu não consigo ver assim. Eu consigo ver atrapalhando. É fonte de informação? Sim. Pode ver videoaula? Sim. Mas tem tantas coisas negativas que é mais ou menos você falar assim, ó, picolé faz mal para gripe? Faz. Então vou chupar um picolé de limão. Porque aí tem um pouquinho de vitamina C. Tipo assim, o tanto que vai ter de vitamina C naquilo... Ou para acalmar, de maracujá. Alguma coisa não faz sentido, sabe? Assim, o tanto que ajuda e o tanto que prejudica, a balança está desequilibrada. Então, na escola, eles precisam ficar sem isso aqui. E acho que na vida em si, eles devem ficar menos. Só que aí está fora da minha alçada. Eu só posso dar a minha opinião, mas não posso forçar. Mas na escola é proibido, eles não podem acessar celular. Você está falando de tecnologia... A inteligência artificial já está começando a interferir no ensino lá na escola? Sim, como assim, eu particularmente acho uma bênção. A inteligência artificial é um negócio assim. Até o nome é bonito, né, Murilo? Então, e nas mãos corretas, nas mãos de quem tem inteligência natural, a inteligência artificial, cara, é uma ferramenta maravilhosa. Eu quero escrever um discurso sobre transtorno dissociativo. Coloca ali, o cara te dá um mapa inteiro, você preenche com a sua experiência e tudo e monta. Maravilhoso, poupa tempo. Só porque, é claro, que tem um adolescente que fala, faça uma redação de 20 linhas falando a respeito de um tema. Por exemplo, sobre o aborto. Ai, caramba, o menino não pensa, o menino não pratica e coloca. Então, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas acho que nas mãos ainda pouco competentes de um adolescente, isso pode atrapalhar um pouquinho. É preciso que ele se prepare para isso. Isso é uma questão de tempo, então, Murilo. Sim, é uma questão de tempo. Assimilação da ferramenta, do poder da porque, ferramenta, assim, do uso, de como usar bem. Não pode abrir mão da sua bagagem cultural. A escola poderia influenciar nisso, tentando mostrar o caminho, ensinando. Vai caminhar para isso. Acho que vai ter uma disciplina sobre isso, viu, Murilo? Vai ter que ter. Vai ter que ter. Como é que você usa a inteligência artificial? Exatamente. Olha o nome inovando. Provavelmente. Provavelmente. É porque, assim, é necessário que a inteligência artificial entre no lugar da inteligência artificial e não ocupando o lugar de qualquer outra coisa que ela não é. Então, ela não vai fazer o papel de uma pessoa. Não. Ela não vai julgar, ela vai te dar algumas informações e principalmente tabular. É muito interessante como ela te dá um índice. Qual a sequência que eu preciso seguir? Ela te dá a sequência. Agora, rechear aquilo ali é você. Se não, a palestra que você vai dar, mesmo que eu vou dar, que você vai dar, não é. Mas, assim, a sequência. Por exemplo, eu quero fazer uma palestra de 18 minutos no estilo do TED Talks
sobre o assunto tal. Poxa, o cara me dá tudo mastigado. Aí eu pego a minha linguagem, eu pego o meu conhecimento técnico a respeito do assunto e coloco. Para isso é bom, né? Para me dar forma, não conteúdo, para me dar forma. Perfeito. Eu vi isso na minha irmã. No começo, Murilo... Aí pegou o celular, não pode usar, não sei o quê. No começo é sempre assim, né? Mas depois, gente, até em casa ela melhorou o uso. Isso reflete. Sim. Então é algo que começa ali e depois reflete. Foi uma briga muito grande que a gente comprou e era um risco comercial. Sim. Não é? Porque, assim, os alunos não querem ir para a escola, não pode usar celular. Um outro risco comercial que a gente corre é a prova aos sábados. A nossa prova é todo sábado de manhã, mesmo no primeiro ano do ensino médio. O menino quer ficar dormindo no sábado. Mas eu acho que pedagogicamente é melhor a prova ao sábado. Então eu vou até o fim para defender aquilo que eu acredito. Exato. Aos poucos as pessoas estão percebendo que é melhor a prova ao sábado. O menino tem a sexta para estudar. Se o menino faz prova na sexta à tarde, que a maior parte dos colégios faz, na sexta de manhã ele fica estudando para a prova. Só que sexta de manhã tem aula. Então, quer dizer, ele não presta atenção na aula ou perde a aula para estudar para a prova. Lá na escola não tem isso. A prova é no sábado. Então você tem a semana livre para que ele se estude só o menino procrastinador vai estudar na sexta tarde. O menino mais organizado estuda um pouquinho na segunda, na terça. Né? Então, desse jeito organizado, parece que comercialmente é pior. No entanto, como funciona, acaba que acontece o contrário. Todo negócio que funciona, aí comercialmente se torna melhor. Então, não pode usar celular. Agora o pai já vai, eu vou lá para aquela escola que não pode usar celular. Aí. A prova é sábado, eu vou para lá para aquela escola, porque os meninos lá estão indo bem, eu vou para lá. Então, é assim, mas no começo foi uma aposta às cegas, né? Botei, vamos. E Murilo, você tem alguma mensagem para passar para os jovens? Mensagem? Sim. Não, antes da mensagem, eu queria fazer uma pergunta Claro. que tem muito a ver com a Planeta Água. Sim. Como é que é tratada a questão ambiental lá no Colégio Murilo? Olha só, nós temos cachorros na escola, nós temos área verde na escola, É o feijão? café e a baunilha. Café Não é Café? feijão, baunilha. é café. Café é o escurinho, a baunilha é branquinha, tem dois cachorros. Assim, você vai se lembrar que na sala da Sofia eu coloquei uma chocadeira na sala. Uma chocadeira. A gente chocou. Tipo assim. Então, quer dizer, eu envolvo os meninos em viver aquilo, trazer as histórias. Tem área verde na escola, porque não tem como a gente viver nesse paradigma agora sem retomar questões que foram importantes para nós. E didaticamente também, nas disciplinas? Sim, faz parte de biologia, faz parte de química, porque começou com um discurso ecológico, que acabou se transformando num discurso holístico da New Age, que de certa forma foi até banalizado por um período, mas que a gente está percebendo cada vez mais que está acabando com o mundo. Tá. Está acabando com o mundo. Então, quer dizer, a ganância, a falta de percepção, a falta de capacidade de adiamento de recompensa, as pessoas querem tudo agora, tem que ser nesse momento, está acabando com o mundo. E a saga destruidora do meio ambiente. Exatamente. Né? Mas, justamente, você não pensa no depois? Não, você pensa só no agora. Só no Então, agora. a incapacidade de você adiar suas recompensas está fazendo com que as pessoas destruam. A mentalidade do madeireiro, né? Exatamente. Tira disso daí porque vai ser útil para mim agora. E depois? Não, depois a gente pensa depois. Esse tipo de mentalidade, ela é implantada nos alunos. O cuidado. O cuidado com o cachorro, o cuidado com a árvore, o cuidado um com o outro, o cuidado. Com o meio ambiente. Tem uma coisa interessante que precisa ser falada aqui. Eu tenho muitos pacientes que trabalham em áreas das mais diversas. E uma coisa me chama a atenção. É uma certa sociopatia que é generalizada hoje. Eu vou te explicar o que é sociopatia. Sociopatia é a incapacidade de uma pessoa se emocionar ou sofrer com o sofrimento de alguém que é distante. Não, Ela sofre só com alguém que é próximo. ninguém tem mais indignação. por A indignação nada. com aquilo que é distante. Tipo assim, se tiver algo muito grave acontecendo com o seu vizinho, com o seu parente, você está ali. Talvez até te atinja. Agora, com alguém que é distante, a gente banaliza.
E isso tem reflexos horrorosos e eu vou te falar onde que isso encaixa naquilo que você me perguntou. Massificado também, não é, Murilo? Sim, e esse é um discurso que eu faço na oração de segunda-feira de manhã. Que é o discurso ético, mas o ético coletivo, não só o ético, eu e você, o ético coletivo. O cara que planta verdura não come da própria plantação. Eu não sei se você sabia disso. Os caras que são verdureiros maiores, que têm hortas enormes, que vendem comercialmente, tem a consciência do veneno que ele estaria comendo, não é? A família dele não come. Não come. Ele tem uma hortinha pequena, onde ele não põe um agrotóxico. O traficante, que planta maconha, ele não fuma. O raciocínio é o mesmo. Só porque, assim, quando você fala da dependência química, da droga, você distancia um pouquinho. Mas eu estou falando das coisas menores. É o cara que faz a coxinha na beira de estrada e que não está preocupado se o cara vai ter dor de barriga porque vai ser daqui 300 quilômetros. Não vai voltar e não vai achar ele mais. Então, quando você está lidando com alguém que você não vai ter o reflexo direto, você não se preocupa. Isso é sociopatia. E essa sociopatia ela precisa ser combatida dentro da escola. Ela precisa ser combatida ali, nos discursos, nas relações. Então, você não vai fazer isso porque você vai interferir não só em você, mas ali no coletivo. Exato. No coletivo. Então, o discurso ecológico, ele cabe aqui. Ele cabe no discurso social. Exato. O cuidado uns com os outros. O jeito que eu lido com ele, o jeito que ele lida com o outro e tudo. Então, isso a gente toma conta na escola. É claro que a gente tem um parque limitado. Por quê? Não tem como levar ele numa floresta, não tem como levar ele numa plantação, porque a logística é complicada. E nós temos pais, fazendeiros. Então, é um discurso que é complicado, mas a gente tenta, na medida do que a gente pode, na medida do possível, colocar na cabeça deles a ideia de que, cara, a gente tem que se sustentar. Sim. Nós estamos numa nave espacial com 7 bilhões de tripulantes. 8, né? 8 bilhões. E nós não temos como pegar nada de fora. Na estação espacial, eles pegam coisa da Terra e levam. Da Terra a gente vai pegar de onde? Se você destruir a nave espacial aqui. É uma navezinha. Parece que é grande, mas ela é minúscula. E o consumo já está equivalente a 3 planetas. Exatamente. Já ultrapassou a linha do que a Terra consegue se recolocar. Então, não sei até onde vai. A mensagem? É a mensagem. A mensagem para os jovens? Tá. O jovem está ali. O jovem está ali. Jovem, o seguinte. Todas as coisas que você for fazer, todas, independente, se vai jogar bola, se você vai lavar a vasilha na sua casa, se você vai olhar o seu irmão menor, faz com excelência. Excelência é um hábito. Fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas de um jeito que depois você vai se admirar daquilo que você fez, dá o mesmo trabalho de fazer mal feito. Só porque o efeito é muito diferente. Então, excelência é um hábito. Se você conseguir pensar nisso, todas as vezes que você for se dispor a qualquer atividade, sua vida vai mudar. Porque tudo que você for fazer vai dar certo. Porque você vai fazer de forma excelente. Acho que não tem um recado melhor para dar para a juventude. Eu levo uma frase para a vida, que é assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. E a gente fica reclamando, fica falando, e às vezes nem faz. A gente nem muda. Murilo, muito obrigado pela mensagem, viu? Obrigado a vocês. Mensagem direta, objetiva, simples, mas com conteúdo. Um conteúdo muito forte. Além de todos os ensinamentos durante o podcast, que eu acho que, gente, aprendi tanta coisa aqui. Ficaria horas e horas conversando. Eu, às vezes, eu preparo aqui 12 perguntas. Eu faço 3. Quando o tempo... Eu reparei. Vamos trabalhar a próxima temporada, né? Não sei se é porque eu não falo demais. Eu falei demais, foi mal. Mas você está aqui para isso. Murilo, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigado, Vilão. Obrigado ao ouvinte, né, que está aí com a gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, ativa o sininho. E ó, clica no gostei. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Murilo, obrigado minha filha. Estaremos de volta em breve. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Okay.